informação, reflexão e conversa jurídica e social. Meu nome é Daniele Martins e eu sou presidente das Ligas da FADIPA. Eu sou Guilherme, eu sou o diretor de marketing da LaFad e no episódio de hoje nós vamos tratar de um direito fundamental que impacta diretamente a vida de milhares de mulheres, o auxílio maternidade e os direitos que muitas mães talvez ainda desconhecem. Para essa conversa, recebemos aqui o Dr. Gustavo Botelho, advogado com atuação no direito previdenciário, que irá esclarecer os principais pontos sobre o tema. Gustavo, seja muito bem-vindos ao Pod Livre. Olá, Daniele. Olá, Guilherme. Olá a todos que estão aqui assistindo. Muito obrigado pelo convite. Agradeço por poder falar desse tema tão importante no direito previdenciário, que é o auxílio maternidade. Então, para começar, vamos conceituar o que é o auxílio maternidade. A licença maternidade ou auxílio maternidade, tecnicamente falando do direito previdenciário, é um benefício concedido pela Previdência Social, pago ali pelo INSS, a mulheres gestantes ou em situação de aborto, adoção, guarda. Então, nesses casos específicos, é concedido o auxílio maternidade. O auxílio maternidade, ele garante a proteção à mulher, à gestante, à criança, né? E até mesmo à família de modo geral. E ele tem uma finalidade específica? Então, a finalidade dele específica, prevista ali na Constituição Federal, ali nos direitos sociais, no artigo 6º, no artigo 7º, é a proteção da dignidade da pessoa humana. É a questão da mulher, naquele momento de mais vulnerabilidade, ela não ter perca nas suas condições salariais. Ela conseguir se afastar do seu trabalho, das suas atividades e conseguir continuar recebendo os rendimentos. Porque nesse primeiro momento da vida, nesses primeiros meses, a criança ela precisa da assistência da mãe em tempo integral. Então ele é importante, é um direito fundamental que é concedido às mulheres. Inclusive, né, na CLT, na consolidação das leis trabalhistas também tem essa previsão. O auxílio maternidade, em alguns casos excepcionais, também é concedido aos homens. E a duração? Qual é a duração, assim, mais ou menos, né? Porque pode variar de pessoa para pessoa. O auxílio maternidade, ele é concedido pelo prazo, via de regra, de 120 dias. É justamente os primeiros meses da criança, ou até mesmo se for um caso de adoção, de guarda, para ter esse contato com a mãe. No caso ali da mãe que trabalha de carteira assinada, no regime seletista, pode ser feito um requerimento de 28 dias antes do parto. Em alguns casos excepcionais, esse auxílio maternidade, ele pode ter um tempo estendido. Nós temos uma nova legislação do ano de 2025, que se a criança ficar ali internada por mais de 2 semanas, a mãe vai receber a licença maternidade pelo aquele período e depois, assim que ela tiver alta, por mais 120 dias. É o período de adaptação da mãe com o seu filho. No caso, por exemplo, de abortos não criminosos, aqueles previstos na legislação do Código Penal, a previsão é de 14 dias. E, por exemplo, no caso de empresa cidadã, que tem um programa de estender esse período do auxílio maternidade, ele pode ser por mais 60 dias, ou seja, de 180 dias em alguns casos. Aí, a pergunta principal que fica aqui nesse primeiro momento. Qual que é a importância do auxílio maternidade para o sistema previdenciário brasileiro? O que acontece? O sistema previdenciário brasileiro tem alguns princípios, né? E acontece que no INSS, para você ter direito aos benefícios, a primeira questão é que você precisa ser segurado do INSS. Nós tivemos algumas alterações, algumas decisões recentes na licença maternidade, que diminui o tempo de contribuição, de carências de 10 para 1, só que o mais importante é ter pelo menos a qualidade de segurado. Então, se a mulher tem a qualidade de segurada do INSS e se naquele período dela de vulnerabilidade, um período importante de contato com a criança, pode ser no período... E a gente precisa entender, Daniele, que o mesmo período de licença maternidade da mãe que adota e da mãe biológica é o mesmo período, via de regra 120 dias. A legislação não faz distinção se é mãe biológica ou mãe adotante. É justamente para ter essa questão desse contato, desse período de convivência. Então, no direito previdenciário, no INSS, tem a questão que somente pode receber o benefício quem é segurado.
Sim. A gente pode falar um pouquinho sobre isso agora? Podemos. A questão dos homens terem direito à licença maternidade ou auxílio maternidade, até pelo nome, né, tem essa questão materna que é colocada, é no caso de relações homoafetivas, um dos homens pode requerer a questão do auxílio maternidade, é justamente visando a proteção da família, para que a criança naquela novo lar, ao ser adotada, ela consiga ter uma entrosação, um vínculo maior com aquela família que ela está sendo inserida, independentemente da idade da criança, tá, Daniele? O prazo é de 120 dias, agora nós temos essa nova regra, porque antes tinha alguns prazos, alguns períodos, o prazo é de 120 dias, e no caso, por exemplo, de uma mãe que morre ali poucos dias depois do parto, o pai, né, no caso, pode sim solicitar a licença maternidade. Então, nesses dois casos específicos, podem sim ser solicitados a licença maternidade. E outra coisa, muitas mulheres acreditam que elas conseguem o benefício ali do auxílio maternidade somente se elas estiverem empregadas. Isso é correto? Explica um pouco mais sobre isso. Guilherme, isso é um mito que muitas pessoas desconhecem sobre o auxílio maternidade. O auxílio maternidade, ele precisa de um fato gerador. Qual que é o fato gerador? Nascimento de um filho, adoção, guarda, o caso de abortos não criminosos. Então, tendo esse fato gerador, tem o direito a ter o benefício. Outra questão também é ter a qualidade de segurado do INSS. Então, se a pessoa trabalha no regime seletista, automaticamente a empresa ela paga o auxílio maternidade e depois o INSS faz o repasse dessa verba. Mas se a mulher, no caso, ficou desempregada, ela tem direito ao auxílio maternidade? Sim, ela tem direito ao auxílio maternidade. Em quais condições? Se ela estiver no período de graça. O período de graça dela é de 12 até 36 meses. Por que tem essa diferença? Se ela pediu conta no seu trabalho, então ela tem um período de 12 meses para voltar a contribuir ao INSS. Se ela foi mandada embora, esse período amplia por mais 12 meses, que são 24 meses. Então, se a mulher estiver desempregada, ela pode sim pedir o seu auxílio maternidade, desde que ela comprove que ela está cadastrada no Cine, que ela está procurando emprego e ela ainda não se colocou, não está no mercado de trabalho. Então, para essa mulher desempregada, tem direito ao auxílio maternidade. Se a mulher tiver, por exemplo, trabalhadora rural, trabalha ali, que a gente fala o segurado especial. Se a pessoa trabalha ali na economia, assistência da família, agrícola, pescadoras, e ela não contribui com o INSS, mas ela, como comprovar que está inserida no meio rural, ela pode sim pedir o auxílio maternidade. Se a mulher é microempreendedora individual, se a mulher contribui como facultativo, como autônoma, ela pode solicitar o auxílio maternidade. Anteriormente, antes de julho de 2025, a mulher no segurado facultativo, as mulheres que, por exemplo, trabalham em casa, mulheres estudantes que contribuem com o INSS também têm direito. Para ter a concessão do benefício, anterior à questão da gestação, tinha que ter pelo menos 10 contribuições. Aí o STF falou, não pode ter tratamento diferente das mulheres que são seletistas e das mulheres que são facultativas, tem que ser igual para todas. Então, com isso, basta ter uma contribuição que já consegue ter direito a esse benefício. Outro tipo de categoria é a empregada doméstica. A empregada doméstica também tem direito ao auxílio maternidade. Só uma pergunta, amigo. Só para deixar claro mesmo para quem está assistindo. O período de graça é aquele período que não contribui, né? Exatamente, Daniele. É o período que a pessoa ela foi mandada embora do seu trabalho, ou ela pediu conta, ou então ela contribuiu durante um tempo e parou. Então é o período que a pessoa ainda está na qualidade segurada do INSS, mas não está tendo contribuições. E quando a gente fala que uma pessoa é seletista, é porque ela trabalha no sistema do carteira assinada. Tem um empregador, uma empresa. Então ali já é mais prático para que as pessoas possam pedir a concessão do auxílio maternidade, porque é a empresa que já resolve isso para... Que é diferente do autônomo, né? Exatamente, que é diferente do autônomo. E no caso da mulher que trabalha de carteira assinada, tem outros detalhes. Quais são eles? Após o retorno seu do trabalho, ela tem a estabilidade profissional após o parto, após esse período da licença maternidade, que é justamente visando a proteção da mulher. Por exemplo, se a pessoa ficou grávida e aí a empresa vai lá e quer mandar ela embora, então tem a questão da estabilidade profissional após o retorno dela ao trabalho. Até porque isso aí é tipo um combate, né,
ao que a gente tem estruturalmente, que é um preconceito. Exatamente. Infelizmente, ainda existem pessoas que deixam de contratar mulheres porque fala que tem essas questões, né, de afastamento, gravidez, sendo que a questão do auxílio maternidade, o afastamento, é uma questão que visa até mesmo da sociedade. Imagina uma criança que ao nascer não pode ter o cuidado ali afetivo da mãe naqueles primeiros momentos da vida. Então é visando mesmo uma melhor qualidade para a criança, para a família, para a sociedade, né, protegendo direitos fundamentais. Aí a gente assegura a equidade. Né? Exatamente, equidade. E na sua experiência aí profissional, qual que é o direito ali relacionado ao auxílio maternidade que as mães, vamos dizer assim, mais desconhecem? Então, um que eu falei aqui que as mães mais desconhecem é justamente o fator de estarem desempregadas. Muitas mulheres acham que por estarem desempregadas, elas não têm direito ao auxílio maternidade. Aí aqui vai uma dica para vocês que estão nos assistindo. Se você estava desempregada no período do seu auxílio maternidade e na época não solicitou porque achava que não tinha direito, a minha orientação é que procure um advogado, um especialista da área e veja se você ainda pode requerer o seu benefício do auxílio maternidade. Lembrando que o prazo prescricional para requerer esse direito é até 5 anos. Então, se o seu filho ou sua filha, ou até mesmo a adoção que foi feita, a criança tem um prazo ali de 5 anos que foi feito esse pedido, porque se é 5 anos é porque nasceu. Agora, se for um caso de adoção ou guarda, se for um período de até 5 anos, tem como ainda requerer o auxílio maternidade. E outro caso também que as pessoas desconhecem é o caso também das facultativas, porque anteriormente a lei exigia que se tivesse uma carência de 10 contribuições e agora passou para uma contribuição. Então, se a pessoa teve algum pedido negado anterior a julho de 2025, ela pode novamente requerer esse pedido. E essa contribuição tem que ser antes da gravidez? Antes da gravidez. Pelo menos uma contribuição. E só para fechar aqui, e quais assim os cuidados que a segurada deve ter ao solicitar o benefício ali pelo INSS? Essa pergunta ela é muito importante. Hoje nós temos um meio que facilita os pedidos do auxílio maternidade. Nós temos 3 meios. Nós temos ir até a agência de forma presencial, mas até mesmo a própria agência ainda fala que tem que fazer uma marcação prévia, ligar no 135 e solicitar o agendamento do auxílio maternidade. O 135 funciona de 7 até as 22 horas, ou então o aplicativo que funciona 20 horas, que é o Meu INSS. O Meu INSS, a mulher acessa colocando ali o seu CPF e a sua senha, que é a mesma do gov.br. Ao entrar no sistema, ela vai lá em pedido, vai escolher auxílio maternidade, ele pode ser urbano ou rural, e ao fazer a solicitação, é interessante que ela tenha os seguintes documentos: documento, RG, CPF, comprovante de endereço, a certidão de nascimento do filho, que é essencial, ou o termo de guarda, o termo de adoção, ou se a pessoa ainda não teve filho, documento médico que demonstra. No caso da segurada especial, que é a respeito das trabalhadoras rurais, elas precisam juntar o máximo de documentos que comprovem que ela está inserida no meio agrícola, no meio rural. Então, serve documentos dela, de produtor rural, filiação ao sindicato rural, ou até mesmo documentos do seu esposo, que está inserido no contexto rural, a certidão de casamento dele. Então, vai depender muito da categoria. Se ela está na condição desempregada, ela tem que juntar ali o seu cadastro do Cine, que ela está na fila para procurar emprego, e ela tem que juntar os outros documentos aqui que eu relacionei. Então, dependendo de cada categoria profissional, é que vai juntar os documentos. Com relação à questão da profissional autônoma, as guias de GPS são pagas com os comprovantes. A profissional que está desempregada também é importante juntar as carteiras de trabalho para falar, olha, eu ainda estou na qualidade de segurado do INSS. E um outro cuidado muito importante é manter as informações do Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS, atualizadas, para não ter divergências no valor que a mulher vai receber e no período dela ou de graça ou de qualidade de segurado do INSS. Eu tenho uma questão sobre estabilidade. Na verdade, é sobre reintegração. Né? A gente está falando de mães e muitas vezes a mulher acabou de ser mandada embora e descobre que está
ela tem direito a ser reintegrada ao emprego, certo? Certo, mesmo se tiver ali no período do aviso prévio, se ela descobriu a gravidez, ela vai comunicar ao seu empregador e ela vai retornar ao trabalho, ela não pode ser dispensada. E aí ela trabalha e faz um período de afastamento, recebe auxílio maternidade. E a volta depois tem estabilidade. Se isso ocorrer e a empresa não reintegrá-la, aí pode entrar com uma ação trabalhista competente pedindo a reintegração ou a indenização referente a esse período. Interessante. Então aqui a gente aprendeu várias coisas. Né? Outra coisa, só uma pergunta. Quando há uma negativa ali da solicitação do benefício, pode ser considerada uma violação de direitos da assegurada? Com certeza. Aí tem duas atitudes que podem ser feitas. Pode entrar com recurso administrativo perante o INSS, a turma recursal do INSS tem um prazo de até 30 dias, e se não entrar com recurso, aí sim entrar também com ação judicial com essa negativa e requerer aquele direito na justiça. A questão do judicial acontece muito nesse período das seguradas que estão no período de desempregadas, que não estão trabalhando de carteira assinada. Acontece às vezes do INSS indevidamente falar que ela não está mais na comunidade segurada, porque aquele período de graça dela já passou. Então, se ela ingressa com a ação da justiça e prova que está na comunidade segurada, ela consegue de fato receber aquele benefício. A gente tem aquilo que a gente até conversou antes, que eu acho que é muito importante falar sobre, que é quando eu vi um takezinho no Instagram falando que a mulher tem direito a 2 licenças maternidade. Explica isso melhor pra gente. A respeito das 2 licenças maternidades, tem alguns casos específicos que a mulher pode ter esse direito. Vamos imaginar que a mulher ela trabalha como MEI e tem outra profissão em outro local. Então ela pode requerer 2 benefícios, um de cada. Porque ela faz 2 condições. Faz 2, então, mas são casos bem específicos, não é de forma ampla e geral. Entendi. É porque o takezinho que eu vi no Instagram Sim. fala tipo assim. Tem muitas chamadas nesse sentido e todo mundo começa a pensar, não, vou ter direito a 2 salários. E a gente precisa entender também que o salário de maternidade, ele pode sim acumular com alguns benefícios e com outros não. Por exemplo, ele pode acumular com uma pensão por morte, mas ele não pode acumular com nenhum benefício por incapacidade. Então, dependendo do benefício, ele pode acumular e outros ele não pode acumular. Não pode receber junto. As relações homoafetivas. Sim. Falou que o homem recebe. Sim, um do casal recebe. E no caso de mães também. Só uma recebe. Só uma vai receber. Só que gestou. Ou se for adoção também, só uma recebe. Só uma vai receber, exato. Entendi. Pra mim foi incrível, né? Foi incrível. A gente tirou todas as dúvidas. Se eu tiver mais alguma coisa para falar, alguma coisa para instruir, para levar, né, a informação para todos, quer finalizar com alguma fala? Eu agradeço a oportunidade por estar aqui. Eu quero parabenizar vocês, toda a equipe aqui da FADIPA e da Liga por ter essa iniciativa. Eu, como advogado, eu sinto que essa é uma das nossas funções, de levar o conhecimento a todos. Então, qualquer dúvida, procure um profissional, busque esclarecimento, busque informações, porque o conhecimento é libertador. Então, tem muitas pessoas que estão ali com seus filhos de 4, 5 anos, eles desconhecem desse direito. Não deixem de averiguar, procure um profissional, de preferência um especialista nessa área. Às vezes você foi ali no primeiro profissional e falou que você não tem direito. Às vezes aquela pessoa não está tão atualizada dessas questões previdenciárias. Então, às vezes, procura outros para confirmar aquela informação. Eu procuro sempre dar essa orientação. E assim, é um direito muito importante, é um direito social concedido às mulheres. As mulheres, por tantos anos, brigaram por direitos. Então, esse é um direito que foi conquistado. Vocês podem perceber que abrange até as empregadas domésticas. Há um tempo atrás, a empregada doméstica não tinha uma série de direitos. Hoje ela tem. Então, a mulher deve sim brigar pelos seus direitos, analisar, ver o que tem de direito. E é muito importante que a mulher tenha esse período de pausa mesmo, de conexão com o seu filho, com a sua filha. Então, é muito importante esse direito que existe, né, no ramo do direito previdenciário. Eu sou muito grato de ter essa profissão, de trabalhar nessa área específica, porque eu fico muito feliz quando eu consigo ver alguma injustiça social acontecendo, porque via de regra, Daniela e Guilherme, era para o INSS conceder esses benefícios na via administrativa. No meu entendimento, não seria necessário ter uma ação judicial, ter uma demora, mas já que na efetividade, às vezes as coisas não acontecem como deve ser,
Então, um advogado ele é essencial para conseguir levar esse direito para o segurado. Então, para mim é uma grande satisfação quando eu consigo obter saúde e um benefício desse para os meus clientes. Então, estou aqui à disposição, qualquer coisa que precisar, podem contar comigo. E a gente só tem a agradecer, sem dúvida nenhuma, doutor Gustavo. É um prazer te receber. O Gustavo é um grande apoiador, um grande parceiro dos nossos projetos aqui na faculdade. E eu vou deixar aqui, podem fazer perguntas no Instagram, que a gente manda para o doutor Gustavo, a gente fala assim, doutor, responde por favor essa dúvida, tá bom? Muito obrigada. Eu coloco à disposição. Muito obrigado.